Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live para falar sobre marketing B2B mais que efetivo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa segunda live, né, que a gente está desenvolvendo aí da BRSA, para poder falar sobre esse tema, marketing digital para empresas de tecnologia no B2B. Então, estou muito feliz de poder estar mais um dia aqui falando com vocês sobre um tema que é tão importante, né, para a gente, que é gerar resultado, fazer marketing digital bem feito, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma live aqui que a gente vai fazer hoje. Só estou colocando uns minutinhos aqui para a gente poder esperar o pessoal chegar. E vamos que vamos. Só vou pedir para vocês me avisarem se o som, imagem, está tudo certinho, tá? Acho que isso vai ser importante para a gente poder começar a live. A equipe da BRSA está acompanhando tudo também, tá? A gente vai colocar vários links aqui nos comentários da live. Caso vocês tenham alguma pergunta, né, deixa nos comentários também. Acho que vai ser bem bacana aí para a gente poder conduzir esse vídeo, tá? Vamos em frente. Só vou deixar um minutinho aqui para a gente poder chegar. Deixa eu ver quem está aqui com a gente já. Temos aí 12 pessoas. Estou vendo a Samanta, a Jéssica, José Augusto, Guilherme Henrique. Sejam bem-vindos todos vocês aí para essa live. Estou vendo a Cristiane também. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Eduardo, boa tarde. Obrigado pela presença de todos, viu? Muito bem, gente. Vamos só adiantar um pouquinho aqui, né? Hoje a gente tem um tema bem legal para poder contribuir aí com todos, né? Que é sobre definição de metas, né? Talvez trave um pouquinho a questão da conexão de internet, mas acho que isso é por conta da transmissão, tá, gente? Então, caso tenha algo muito grave, por favor, me avisem aqui, mas acho que é da conexão mesmo, tá? Bom, muito bem. Deixa eu ver quem mais chegou aqui para a gente poder conduzir. Estamos com 17 pessoas. Maravilha. Estou fechando algumas janelas aqui também, né? Porque sempre a gente acaba acumulando isso, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me concentrar aqui na parte de streaming, tá, gente? Porque com certeza isso vai ajudar. Então, só passei aqui para falar um oi, para ver quem está aqui nos comentários, né? Viu o Jordan e agora também. Mas vamos em frente, vamos torcer aí para que a live corra tudo bem com relação à internet, né? Com relação à conexão. Bom, vou compartilhar aqui com vocês, né? Já compartilhei minha tela, né? Depois me avisem aí se está tudo certinho. Estou vendo aqui que o pessoal já está fazendo, inclusive, networking, isso é muito legal, né? LinkedIn, para isso, estou vendo a Samanta aqui. Muito bem. Bom, vou fechar aqui o LinkedIn por enquanto, né? Para ficar só aqui no streaming e a gente começar, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, o tema de hoje, gente, a gente colocou o nome dessa live como missão Leads Aceitos por Venda, porque a gente sempre tem esse desafio quando a gente trabalha com marketing digital, ainda mais para o segmento B2B, né? Que não é só a gente quer gerar resultado, quer gerar venda, mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que a gente gere leads qualificados para que venda aceite esses leads, né? Então, como que a gente faz isso? Né? Então, esse foi um dos resultados que a gente teve em um dos nossos projetos, a gente trouxe ele como tema
para poder falar desse ponto super específico, que é a definição de metas, né? E quando a gente tem isso muito bem alinhado, tanto entre agência e empresa, fica muito mais fácil, né, a gente seguir pelo mesmo caminho. Né? Então, vamos lá. Orientações gerais aqui com relação à apresentação, né, com relação a essa live. Então, eu já vi que muita gente mandou oi aí nos comentários, mas é legal, quem está chegando agora, né, faz networking, né, manda um oi nos comentários, que isso é sempre muito bom para a gente e ver também esse engajamento. Tá? Vou pedir para vocês, convidar vocês, né, para poder seguir a company page da BRSA. O time da BRSA vai deixar o link nos comentários para que vocês possam acompanhar a gente está sempre lançando conteúdo lá, não só de marketing digital, mas de assessoria de imprensa também. Então vai ser muito bacana vocês poderem acompanhar o que a gente está fazendo. Fica o convite aqui também para a gente poder se conectar, para que vocês possam me seguir. Né? Estou sempre compartilhando conteúdo também com relação ao marketing digital, com relação ao growth hacking, então é sempre bom expandir a rede de conexões, então fica meu convite aqui para a gente poder se conectar. Né? A live ela vai ter em torno aí de 40 a 50 minutos, tá? Claro, se não houver tempo para responder alguma pergunta e tal, eu respondo na sequência, individualmente, né, para a pessoa que respondeu, porque a gente tem sempre bastante conteúdo aqui para poder passar, mas fiquem à vontade para poder deixar perguntas nos comentários, tá? Que a equipe vai coletar essas perguntas, se a gente não conseguir passar agora, a gente passa depois, tá? Sim, essa live ela vai ser gravada, tá, gente? Então, ela fica gravada não só aqui no LinkedIn, para que possa ser acessada depois, mas ela também está sendo transmitida no YouTube. Então, caso vocês queiram acessar depois, ela vai estar disponível. Tá? Sobre a nossa agenda, né, o que a gente vai falar aqui hoje? Né? Então, para quem ainda não me conhece, vou falar um pouquinho quem que é o Alex, né, que está aqui falando sobre marketing digital. Vou falar um pouquinho também, importante vocês conhecerem, saber quem que é a BRSA, sobre essa série que a gente está fazendo, né, que a gente chamou aí de Marketing B2B mais que efetivo. O objetivo desse webinar, a gente já deu um spoiler aí, né, com relação à parte de metas, né? Vou trazer algumas informações aí sobre o panorama do marketing de dados, que vai embasar o que eu vou trazer e mostrar o documento que a gente utiliza para poder definir metas e que ajudou um dos nossos projetos a gente bater as metas, né, de leads aceitos por venda. Vou explicar o que é o set the course, né? Então, essa é uma expressão que a gente utiliza aqui na BRSA. Então, vou explicar para vocês o que é essa etapa e a gente vai explorar, né, essa etapa que o documento, né, que a gente falou desse caso de sucesso, ele faz parte. Né? Então, um pouco sobre mim, bem rapidinho, tá? Para vocês poderem me conhecer, saber quem que é o Alex. Né? Eu costumo falar aí que eu tenho experiência dos dois lados do balcão, porque eu já comecei com agência, né? Sou formado em publicidade, né? Tenho MBA em marketing, comunicação com o mercado, já trabalhei como gestor de marketing também, né? Depois voltei para a área de agência e aí estou hoje, né, como sócio, né? Abri minha empresa, né? Então também, além de empreender, né, trabalhar aí no mercado e tal, comecei a empreender e depois me tornei sócio da BRSA e hoje eu sou Head de Growth e também responsável pelo time digital da BRSA, né? Eu sou Partner Expert da Resultados Digitais, que hoje é RD Station, né? Então é um grupo de profissionais que contribui para o ecossistema de agências, né? Que utilizam, né? Que tem o RD Station, né? Então isso é bem bacana. E hoje eu estou também como professor do MBA de Product Management e Growth Hacking da FIAP. Então é uma novidade aí também, né? Fui convidado recentemente então, para um curso novo que vai acontecer. Então, estou muito feliz aí de estar nessa empreitada nova aí também, para poder passar, né, não só aqui, mas poder passar lá no MBA também, bastante conhecimento, né, compartilhar conhecimento, né, assim a gente aprende bastante também, né. Bem rapidinho também sobre a BRSA, para vocês entenderem quem que é a BRSA, né, a BRSA ela foi fundada em 2009,
a BRSA ela é focada, ela é nichada em empresas de tecnologia e inovação que operam no B2B, né? E a gente atende essas empresas com portfólio de serviços de comunicação e marketing, que envolve assessoria de imprensa, marketing digital, eventos, programas de ABM, né? Então, a gente tem um pool aí de serviço, um portfólio de serviço para poder atender, né, as empresas de tecnologia no B2B. Nos últimos 4 anos, a gente foi certificado pelo GPTW, né? Então, isso mostra também um cuidado que a gente tem com relação às pessoas, né, à equipe da BRSA, e também a questão do crescimento, né? Nos últimos 12 meses, a gente cresceu aí 40% no faturamento e o time cresceu 35%. Por que eu trago essa informação? Né? Porque as informações que eu trago aqui nessas lives, né, onde a gente fala sobre marketing B2B mais que efetivo, são coisas que a gente aplica também na BRSA. Né? Não são coisas que a gente faz só para cliente e deixa de utilizar. Então, aqui também não é só teoria, é muita prática que a gente utiliza também dentro da própria agência, né, dentro da própria BRSA, para poder passar para vocês. E aí fica o convite, né, para poder acessar a BRSA, conhecer um pouquinho mais sobre os serviços, né, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente, nossa filosofia de trabalho, né, a equipe vai deixar o link nos comentários, o link do site da BRSA para que vocês possam visitar, né, e conhecer o que a gente faz. Bom, e aí sobre essa série de lives, né, Marketing B2B mais que efetivo, né, o que é essa série? Né? Nós desenvolvemos essa série para poder falar, né, sobre esse tema de marketing digital, de como construir, de como fazer marketing digital para o B2B de forma efetiva, para poder ajudar você a construir melhores resultados com relação a esse tema, independente se você tem uma agência ou não. Né? Então, se hoje você já tem uma agência que está trabalhando com a sua empresa, né, eu espero que esse conteúdo contribua para que vocês consigam gerar ainda mais resultado. Caso você não tenha uma agência, né, e tenha seu time interno trabalhando e tal, e precisa de mais informação sobre como executar, né, sobre como planejar, então essa série de lives vai ajudar bastante, porque a gente mostra a maneira como a gente trabalha, né, com os nossos projetos digitais, como é que são os processos, né, como é que a gente define estratégia, hoje, no caso aqui, como a gente define meta também, né, para esses projetos. Então, a ideia é compartilhar conhecimento aqui com vocês, e claro, né, caso você tenha interesse em saber mais sobre o que a gente faz, entre em contato com a gente, para a gente poder conversar e ver como a gente pode ajudar vocês. Tá? Ainda com relação à série, essa é a segunda live, né, que a gente faz. A primeira foi no dia 30 de agosto, a gente fez sobre planejamento, a gente falou um pouquinho sobre como a gente conseguiu, a partir do planejamento inicial, alcançar aí mais de 300% numa taxa de conversão, né, do projeto. Essa live ela está aberta, tá? Se você for na company page da BRSA, você vai encontrar essa live, ela está completa, né, para você poder acompanhar e assistir também, né? E aí já vou fazer o convite para a nossa terceira live, né, que ela vai acontecer no dia 27 de setembro, né, daqui 14 dias. A gente está fazendo essas lives aí a cada 15 dias. E aí hoje a gente vai falar de metas, que é uma segunda etapa, né, do nosso processo de trabalho. Nessa próxima live a gente já começa a entrar no que a gente chama de the journey, né, a jornada, falando assim como a gente vai executar as estratégias, como que a gente vai utilizar ferramentas, enfim. Então a gente tem uma série de conteúdos muito legais aí para poder compartilhar com vocês. Então a equipe vai deixar o link nos comentários também. Já aproveita, já se cadastra, né? Já confirma a participação, porque essas lives elas não precisam de cadastro para poder participar, ela é aberta mesmo, a gente quer compartilhar conteúdo, né? Então já confirma a presença e, claro, né, se você gostou, está gostando, né, dessa série de lives, aproveita para poder compartilhar com mais pessoas que têm interesse nesses temas, e vai ser muito legal poder contar com a presença de todos. Né? Bom, seguindo em frente, né, agora para nossa, entrando de fato aí no conteúdo da nossa live, eu vou começar com essa frase aqui, gente, para poder falar um pouquinho sobre essa questão dessa missão, né, Lead Assets,
leads aceitos por venda. Vocês devem conhecer essa frase, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Porém, né, apesar de ser uma frase emblemática e tal, né, tem a ver com história, mas isso não pode acontecer com marketing digital, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai definir meta, quando a gente vai definir KPI, né, do que a gente precisa medir, né, a gente tem uma série, a gente tem um mundo, né, de números, de letrinhas, né, de KPIs para poder acompanhar, mas nem tudo é importante para aquele momento que a gente está vivendo no projeto de marketing digital. Então, eu costumo falar, né, para a equipe, falar, olha, vamos tirar essa névoa da frente, né, vamos tirar esse excesso de informação que a gente tem para que a gente possa olhar o que realmente importa. Né? Então, quando a gente vai para os projetos, né, de marketing digital, né, muitas vezes a gente quer olhar um monte de coisa, né? E é claro, a gente tem métricas de acompanhamento também, mas quando a gente vai definir meta de projeto, é muito importante que a gente não traga muita informação, porque senão a gente não consegue medir nada, na verdade, né? Então, essa frase que eu trouxe aqui, esse insight, é para a gente começar a abrir mesmo o pensamento com relação ao que realmente importa quando a gente vai definir meta de trabalho. Se você assistiu a primeira live, quando eu falo de planejamento, vocês vão se lembrar que eu falo muito sobre a questão de resolução de problema. Então, quando a gente vai definir meta, né, essa questão de saber para onde ir, né, a questão da solução de problema para poder gerar um resultado, tem muito a ver com essa segunda parte que a gente está falando aqui de metas também, né? Porque quando eu sei o problema que eu preciso resolver, eu já sei o caminho que eu preciso seguir, então eu já sei para onde eu preciso ir, né? Quando a gente não vem com esse pensamento, quando a gente vem de repente com uma ideia já pré-formatada de querer fazer uma estratégia desde o início e tal, você começa a ter um monte de métrica, um monte de coisa para acompanhar, que às vezes naquele momento não é importante, né? Não vou dizer que está errado, tá? Mas pode ser que num processo ali de crescimento, de construção de resultado, isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Né? E aí, para poder contribuir, né, com essa frase que eu trouxe, saiu uma matéria no Mundo do Marketing, né, onde fala que a maioria dos profissionais de marketing alega ter desafios em trabalhar com métricas. Né? Isso é um problema, né? Assim, mas também, claro, é uma oportunidade. Porque quando a gente olha, né, essa questão de desafio para trabalhar com métrica, a gente vê exatamente esse ponto da dificuldade do que olhar dentro de um projeto digital quando a gente tem 1 milhão de coisas, 1 milhão de táticas e estratégias que a gente pode ver. Então, a gente tem uma oportunidade aqui nessa live, né, de entender esse processo de como a gente faz isso para que você possa replicar com a sua agência ou com a sua equipe dentro do seu departamento de marketing, né, para poder construir melhores resultados, né? E aí, um desses dados, né, essa matéria do mundo do marketing, ela é referente ao panorama do marketing por dados de 2022, então é bem recente esse estudo, né, que foi feito, muito completo, sugiro a leitura, inclusive, desse material. Né? Fala, eu extraí aí um dado, né, de destaque dessa pesquisa, que fala que 68% dos profissionais de marketing alegam que o maior desafio com dados é não saber quais métricas utilizar ou não saber interpretar as informações. Então, mais um ponto, né, importante para que a gente possa trazer esse tema, que ele é tão relevante, né? Porque quando a gente vai fazer um projeto de marketing digital, eu preciso planejar, mas eu preciso saber para onde ir, eu preciso saber o que medir para saber se a gente está no caminho certo, né? E vocês vão entender daqui a pouco o que é esse estar no caminho certo, né, dentro desse processo que a gente utiliza de marketing digital. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, né, nesse dado, vocês vão ver assim que o maior desafio quando é perguntado sobre trabalhar com métricas, né, é não saber quais métricas utilizar ou não saber interpretar informações. Né? Então, vocês vão ver, né, com um documento que eu vou apresentar para vocês e que ajudou nesse projeto a gente bater
o número de leads aceitos por venda, que a gente conseguiu entender quais métricas a gente precisava utilizar, né, naquele momento, né, e facilitou muito a interpretação desses dados, porque quando a gente olha de forma mais afunilada, né, o que a gente realmente precisa medir, né, eu vou ter um olhar muito mais crítico ali em cima daquilo, e claro, se for necessário, né, e geralmente é necessário, eu vou pegar métricas de acompanhamento para poder analisar por que isso está acontecendo. Mas o foco ele acaba sendo em cima daquela meta específica que, claro, ela é alinhada junto com o cliente, né? Não é definida só por nós, né? Então, junto com o cliente, isso é definido para que todo mundo esteja no mesmo caminho, tá? Então, muito legal, né, trazer esse dado aqui para a gente poder falar a respeito de metas, né? Então, o objetivo a partir dessa introdução, né, que eu fiz aqui para vocês, né, o objetivo dessa live, tá? Ela é mostrar que pode ser fácil a gente definir metas, mas sem se perder em métricas, tá? Sem se perder nesse mundo de números, né, e acompanhamentos que a gente tem, né, para poder ficar mais fácil, para poder definir o que fazer. E apresentar o documento que a gente utiliza dentro da BRSA, que a gente chama, né, de Set the Course, né, essa etapa Set the Course, e que nos ajudou a bater essas metas de leads aceitos por venda nesse projeto, e claro, tem ajudado a construir resultados muito legais com outros projetos que a gente vem desenvolvendo. Aí provavelmente vocês devem estar se perguntando, né, Set the Course, né, o que significa esse negócio? Nunca ouvi falar sobre isso, né? Eu vou explicar para vocês agora, para entender um pouquinho sobre a nossa metodologia de trabalho, né? Quando a gente trabalha com marketing digital, isso é um negócio da própria BRSA, né? A gente consolidou o nosso processo de trabalho de digital em cima dessa metodologia que a gente criou, que se chama Effective Marketing, né? Ela tem 4 etapas para poder funcionar. A primeira delas a gente chama de Ready to Go, que é a etapa de planejamento. E aí, como eu falei na live passada, a gente passou todos os pontos, o passo a passo de como a gente faz planejamento. Então fica a dica aí de novo, né, para poder acessar esse conteúdo que está liberado no LinkedIn, lá na company page da BRSA, né, para você ver quais são esses passos, né. A segunda etapa, que a gente precisa definir para onde a gente quer ir. Então, quando a gente planeja, então é como se a gente estivesse fazendo um lançamento, né, para uma missão aí espacial. Então, a gente gosta muito de usar essa analogia, né, e colocando a BRSA como centro de controle, o centro de comando dessa missão espacial, que é onde estão os especialistas ali para poder fazer com que essa missão ela aconteça e ela chegue, né, no local desejado, né? Então, a etapa 2 é para onde eu quero ir, né? Que é a etapa Set the Course, que é onde a gente vai falar especificamente aqui nessa live, através desse documento que a gente utiliza nessa etapa Set the Course, né? Aí a gente vem para uma terceira etapa, né? Que é a etapa que a gente chama de Journey, que é a jornada, que é o caminho que a gente vai fazer para poder chegar lá. Então, por exemplo, a live do dia 27 de setembro, né, que eu fiz o convite para vocês agora, vai falar exatamente sobre uma das estratégias que a gente pode utilizar para poder chegar, né, no resultado desejado, né? Então, são as táticas, as estratégias que a gente utiliza para poder chegar no caminho. E a etapa 4, ela acontece, né, durante esse percurso, que a gente chama de Flight Control, que é o monitoramento do que está acontecendo, né? Então, somos o centro de comando ali, olhando, né, tudo que está acontecendo para que essa missão ela chegue no seu destino da melhor maneira possível, né, e fazendo os ajustes de rotas que são necessárias. E esse ciclo de trabalho, né, ele acontece trimestralmente, né? Então, a gente utiliza ciclos trimestrais de trabalho para poder fazer essa evolução e construir o resultado dentro de um projeto. Então, por exemplo, a gente está numa situação onde, quando a gente inicia um projeto, por exemplo, a gente está na Terra, né? E aí, depois de 3 meses, a gente vai desenvolver um ciclo desse para que a gente mude de posição, que a gente chegue até outro local, e assim a gente vai evoluindo e construindo e renovando esse ciclo a cada 3 meses. Tá? E aí vou deixar aqui também, vou pedir para a equipe deixar, né, o link de uma página que fala sobre todas essas etapas,
explica como é que funciona, né, esse processo de Effective Marketing, como isso tem ajudado, inclusive, a empresas que a gente já atendeu a construir resultados efetivos com marketing digital, e tem um case muito legal também em vídeo para que você possa assistir e ver como é que foi esse processo de trabalho. Tá? Bom, o CD-Course ele é formado por 2 pontos principais. Tá? O primeiro deles é o OKR, tá? E o segundo dele, o segundo ponto é o 5W2H. Né? São 2 modelos de gestão, né, que a gente utiliza para poder montar esse documento que a gente chama de CD-Course. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cada um desses pontos, né, caso alguém não saiba, para que a gente possa mergulhar no documento, né, e entender como é que a gente constrói esse documento para poder definir metas. Né. Então, um pouquinho de OKR, né, falando um pouquinho de história, né, ele foi criado pelo Peter Drucker, né, na época ele chamava de Manage by Objective, né, então gestão por objetivos, isso lá em 1954. Tá? Aí o Andy Grove, ele fundou, um dos fundadores da Intel, ele levou, né, esse conceito para dentro da Intel e já transformou no que a gente conhece como OKR. Tá? O John Doerr, né, ele se junta na Intel, né, ele começa, né, a entender como é que funciona o OKR, o funcionamento e tal, e ele é um dos primeiros investidores do Google, né, e ele leva essa metodologia para dentro do Google, e aí desde então, desde 99, essa metodologia ele é usada até hoje, né, pelo Google e por milhares de outras empresas, né? E o que significa OKR, né? Esse acrônimo OKR, ele vem de objetivos e resultados-chave. Né? Ele é uma metodologia, o OKR é uma metodologia de gestão para se estabelecer onde quer chegar. Né? Então, é uma maneira muito simples, né, de olhar assim, o que a gente quer, né, como objetivo, o que a gente precisa para poder chegar nesse objetivo e quais vão ser as iniciativas. Tá? E ela sempre deve estar alinhada com o propósito e estratégia da empresa. Então, como eu falei agora há pouco, né, quando a gente define esse documento, ele precisa estar alinhado não só com o cliente, mas com o que ele realmente precisa alcançar, né, como objetivo maior dentro de um projeto digital. Né? E ele é formado, né, como eu falei, por um objetivo de 3 a 4 resultados chaves, mais que isso acaba ficando muita coisa para poder acompanhar, né, e fica até difícil de medir, né, e as iniciativas para esses resultados-chave. Então, eu vejo assim que o principal benefício quando a gente trabalha com OKR é que a gente consegue focar no resultado que realmente importa, né? Então, eu vou colocar como exemplo aí esse caso, né, de sucesso desse cliente, onde a gente conseguiu bater meta de lead aceito por venda, né? Pô, eu tinha um resultado-chave, né, um objetivo de gerar mais, né, vendas para mais oportunidades de negócio, na verdade, para esse cliente. Então, um dos meus resultados-chave, né, ele precisava ser gerar mais leads aceitos por venda. E para que isso acontecesse, precisava acontecer várias outras coisas para colaborar com esse resultado e, a partir disso, várias iniciativas. Então, vejam que quando eu falo assim de gerar mais leads aceitos por venda, não necessariamente eu estou falando só do número de leads por venda, né, que eu preciso gerar. Tem uma série de outros resultados chaves que muitas vezes envolvem o alinhamento entre marketing e vendas, que ajuda muito na construção desse resultado. Né? Então, esse é um ponto super importante de OKR. Já o 5W2H é uma ferramenta de gestão, né? Ele facilita muito, porque ele tem foco no planejamento. Então, quando a gente vai definir iniciativa, né, dentro do CD-Course, é com o 5W2H que a gente utiliza, tá? Porque ele fica muito mais fácil e a gente já parte, né, para o planejamento, ele já está praticamente formado e a gente consegue direcionar todos os pontos das ações que a gente precisa fazer, das iniciativas que a gente precisa fazer dentro desse projeto digital. Né? E quais são as perguntas que são feitas dentro dessa metodologia, dessa ferramenta de gestão?
Então, eu tenho what, que é o que será feito, né, que são as etapas de trabalho, why, por que, que vai ser feito isso, né, então é a justificativa, where, onde vai ser feito, então o local onde vai ser feito, when, quando, né, vai ser feito essa ação, então aí está falando de tempo, who, por quem vai ser feito, então é onde a gente define os responsáveis por essa ação, né? E muitas vezes é importante falar, né, que nessa composição aí de resultados-chave, não é só a agência que está como responsável, né? Muitas vezes o time de marketing da empresa também, ele está como responsável porque o projeto ele precisa atuar junto, né? Então eu sempre falo que projeto para dar certo em marketing digital precisa ter 50% da agência e 50% da empresa, né, do time de marketing, porque sem o time de marketing estar muito alinhado, muito engajado com o projeto, com certeza o resultado ele acaba, se ele estiver muito engajado, o resultado ele vem mais rápido, né, acontece mais rápido, porque as coisas vão acontecendo mais rápido. Né? E aí, how, como que vai ser feito, então o método, né? E por último, how much, quanto vai custar para poder fazer esse plano de ação, né? Então veja assim que a gente consegue consolidar em poucas etapas ali, é praticamente um planejamento, né? Então a gente levanta todas as informações na etapa de Ready to Go para a gente poder entender, né, quem que é a empresa, né? Então eu costumo falar que a BRSA ela é especialista em fazer marketing digital para empresas de tecnologia no B2B, e com o Ready to Go, que é a etapa de planejamento, que é a primeira fase, a gente vira especialista na empresa, porque a gente vai entender a fundo como é que a empresa funciona, posicionamento, o que, que acertou, o que, que errou, proposta única de valor, enfim, uma série de outras informações que a gente pode entender junto com a empresa, não só com o time de marketing, mas também com o time de vendas, para que a hora que a gente comece a entender para qual caminho a gente vai, né, que é a segunda etapa, o set the course, a gente consolide nesse documento esse acordo entre o time de marketing da empresa e nós, né, como agência, porque aí a gente tem o foco em cima daquelas ações para trabalhar dentro do trimestre. Então, reforçando aqui, né, a importância do 5W2H, é possível idealizar as iniciativas, né, que a gente comenta no OKR dentro do trimestre. Né? A questão do período eu vejo muito importante, né? Eu já falei também na outra live, que planejamento, né, ele não pode ser feito mais um planejamento, aquele planejamento anual. Né? Ele precisa ser feito num período menor para que você tenha tempo de mudar. Né? Planejamento ele é feito a lápis, então a gente corrige rota a todo momento. Né? Vou dar um exemplo aqui de uma outra situação com outro cliente num outro projeto. A gente precisava gerar lá uma quantidade de leads, né, num determinado período de tempo. Né? A gente sabia o caminho que a gente precisava chegar, né, onde a gente precisava chegar, como a gente precisava chegar. Só que a cada semana a gente conseguia fazer análises para poder corrigir a rota e melhorar a performance dessa campanha. Então, quando a gente faz isso num período de 3 meses, é muito mais fácil da gente fazer a gestão e também entender e fazer essas correções de rota, que é normal dentro de um projeto digital, né? Entender o público, né? Fazer com que a performance do projeto ela funcione é uma construção, né? É um passinho de cada vez que a gente vai dando ali, corrigindo um problema aqui, né? Trazendo uma coisa nova do outro lado, né? Entendendo o mecanismo, como funciona e otimizando, né? Sempre otimizando o processo para poder gerar mais resultado. Então, de novo, né? Esse engajamento com a empresa que nos contrata, ele é super importante, né? E a gente tem um engajamento fantástico, né, com os nossos clientes, com os nossos projetos, que possibilita, inclusive, da gente trazer, né, essas informações aqui para vocês, dos resultados que a gente vem gerando e o conceito, né, esse conteúdo de como a gente transforma, né, como a gente trabalha o nosso processo de trabalho para poder ajudar a empresa de tecnologia no B2B. Tá? Então, muito bem, chegou a hora da gente explorar esse documento, né, que é o CDCourse, né? Eu vou só mudar de página aqui, né, para a gente poder entender a anatomia desse documento, né, para poder auxiliar, né, vocês. E aí já vou até adiantar, tá, gente? Eu vou pedir para a equipe deixar o link nos comentários. Você pode fazer uma cópia desse documento, né, para poder utilizar na sua empresa ou junto com a sua agência, não tem problema, tá? Então, a equipe vai deixar um link nos comentários para que você possa
se cadastrar e fazer o download, fazer uma cópia desse documento para poder usar aí com você também, tá? Então vamos lá, como é que esse documento ele é construído? Então a gente tem um primeiro ponto aqui, né, que é a questão do período que eu estou trabalhando, tá? Aqui a gente define para qual empresa a gente está desenvolvendo esse set de course, né? Então é a nomenclatura que a gente utiliza para esse documento dentro da BRSA. A gente define quem que é a equipe de marketing, né, a equipe agência, né, aqui no caso. Então, na BRSA a gente tem vários squads trabalhando em vários projetos, então a gente define qual o squad vai trabalhar em cima desse projeto específico e o ponto de contato dentro do projeto. Né? Então, quando a gente vai trabalhar, né, dentro de um projeto com empresas, né, com as empresas, é muito importante que a gente tenha um contato, né, específico para poder dividir informação, para poder buscar as aprovações, enfim, para que a gente tenha um canal direto ali junto com a empresa. Isso é muito importante a gente ter. Né? Isso funciona demais, né, no desenvolvimento do projeto. Né? Aí a gente já entra, né, falando um pouquinho já direto na parte de objetivo. Então, é um documento muito direto ali no que a gente precisa fazer. Né? Então, quando a gente vai para o objetivo, a gente quer falar o quê? Onde a gente quer chegar. Né? E aí eu coloco aqui uma instrução, você vai ter esse documento dessa mesma forma, só não vai ter com os exemplos que eu coloquei aqui. Então eu simulei, né, um set deploys para poder mostrar para vocês como funciona, né? Mas vocês vão ver como é fácil, né, de utilizar, tá? Eu acho que cortou um pouquinho, né? Deve estar travando aí a conexão com vocês, né? Peço desculpa, eu não sei se a conexão aqui deu algum probleminha, mas espero que isso melhore rápido, né, para não atrapalhar a live, né, e o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Bom, vamos seguir em frente, tá? Eu estou vendo aqui os comentários, né, sobre a questão de estar travando, né, a conexão, mas vamos continuar, tá? Bom, então falamos aí sobre a questão de objetivo, né, onde que a gente quer chegar, e aí a gente precisa inserir, né, o objetivo, ele precisa ser vividamente descrito para que as pessoas possam imaginar o quão impactante é de alcançar. Né? Aqui tem um ponto super importante, que é assim, o objetivo ele não precisa ser um número. Né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui como objetivo fictício, né, gerar leads qualificados para o time comercial através da estratégia de inbound marketing. Né? Vejam que eu estou projetando isso para o futuro, né, do que está sendo desenvolvido, né? Então, para que todo mundo entenda e que seja claro para todo mundo qual que é o objetivo desse trimestre, mas que pode, claro, como eu falei, a cada ciclo a gente vai revisando, a gente vai fazendo revisões trimestrais, né, de sucesso, né? E com isso a gente analisa se precisa fazer alguma correção de rota ou não, né? De repente a empresa teve uma mudança estratégica, o objetivo mudou, né? Então isso é reavaliado trimestralmente, mas o objetivo ele precisa ser vívido, ele precisa ser claro para todo mundo de onde a empresa quer chegar. Né? Quando a gente vai para resultado-chave, né, dentro do OKR, o que a gente quer atingir no ciclo? Né? Então isso é muito importante e tem muito a ver com a questão de resolução de problema. Né? Então, se eu vejo, né, naquele estudo que eu faço na parte de planejamento, que eu tenho um problema em alguma etapa do funil, por exemplo, que faz sentido eu mexer naquele ponto, naquele período, para que eu possa melhorar os resultados, né, e trazendo de novo a questão da expressão low hanging fruits, né, que é encontrar oportunidades ali que são mais fáceis de executar e que gerem mais impacto dentro do projeto, né, é isso que eu vou colocar como resultado-chave, né, dentro aqui do projeto. Então, por exemplo, né, eu coloquei 3 aqui, né, resultados chaves como exemplo, e vejam que, primeiro, ele tem número, né, ele é específico, ele é mensurável, né, e de uma certa forma, não é só a questão dele ser atingível, né, olhando ali o acrônimo para metas SMART, mas ele também é ambicioso, ele precisa ser, de certa forma, ambicioso, né, porque é o desafio que a gente precisa ter dentro do projeto para poder ter crescimento constante dentro do projeto e construir, né, os resultados. Né? Então, só lembrando aqui o que é Meta Smart. Né? Então, o S é de específico,
M é de mensurável, o A é de atingível ou de ambicioso, né? Então a gente pode colocar dessa forma também, né? O R é de relevante, né? Então ela precisa ser relevante para o objetivo, ele precisa ser relevante aqui para o projeto, e o T é de temporal, então um tempo específico, no caso a gente está falando com relação à parte de trimestre, né? Então eu coloquei aqui 3, né? Como eu falei anteriormente, não pode passar de 3 ou 4 resultados-chave, porque senão fica muita coisa dentro de um projeto, porque provavelmente dentro de cada resultado-chave desse, você vai ter várias iniciativas que precisam ser trabalhadas, né? E aí é onde a gente começa a encaixar o escopo de trabalho no qual é contratado, né? Então isso é muito importante também, né? Essa relação de escopo de trabalho que é contratado com o problema que precisa ser resolvido, né? E a gente entender onde é mais importante atuar naquele momento. Até, né, um ponto legal de trazer para vocês, né, a BRSA, ela tem um modelo de precificação de projeto que é baseado em crédito, né? Então isso ajuda bastante na hora de desenvolver o projeto, porque não necessariamente a venda está acontecendo por um escopo específico de quantidade de artigos que precisam ser desenvolvidos, por exemplo, ou uma quantidade de materiais ricos, ou de campanhas, né? A gente consegue ter flexibilidade, né, para poder falar assim, olha, para poder resolver esse problema atual, nós podemos fazer dessa forma. Então é muito legal. Se vocês quiserem saber mais, né, com relação a esse método de precificação, coloca nos comentários também. O time está acompanhando a live, e aí vai entrar em contato com você para poder entender um pouquinho melhor como funciona, né? Beleza, temos aqui 3 resultados-chave para dentro desse período de trimestre, né, que a gente precisa atingir para poder atingir um objetivo maior, né? Então, no caso específico dos leads aceitos por venda, né, a gente tinha algumas metas específicas, alguns resultados-chave específicos para poder melhorar. Então, por exemplo, a quantidade de leads que estavam ser gerados, a questão de qualificação, né, a questão da automação, de critério de qualificação que precisava ser resolvido, enfim, uma série de pontos para poder chegar, né, naquela meta específica de leads aceitos por venda que a gente conseguiu bater e ajudar o time comercial dessa empresa a aumentar o número de oportunidades dentro do pipeline, né? Aí a gente entra para um ponto que é super importante, né, que é a parte de indicador, né? Então a gente precisa saber o que vai ser medido. Aqui entra um pouco aquela questão do que a gente viu do panorama do marketing por dados que saiu esse ano, né? Então quais métricas eu preciso olhar, eu preciso acompanhar para poder saber se eu estou no caminho certo, né? Então, aqui eu começo a inserir que está muito ligado à questão de resultado-chave. Então, por exemplo, se eu preciso gerar 150 novos leads no trimestre, né, nesse exemplo que eu coloquei, a métrica, um KPI que eu preciso acompanhar é o número de novos leads gerados no trimestre dentro da plataforma de automação. A mesma coisa, né, se eu preciso gerar 50% desses novos leads com mais 300 pontos no lead scoring, né, eu preciso que esses leads eles se transformem em leads qualificados. Então, ele precisa ter o critério, ele precisa ter perfil, né, para poder virar, se tornar um lead qualificado, e aí sim eu começar uma estratégia de nutrição para avançar essa pontuação de lead scoring, né? Então, aqui até um pouco de spoiler, né, do que a gente vai ver na próxima live, né, onde eu vou falar sobre automação, como configurar, como criar uma estratégia de automação, tanto para inbound, ou pensando em account-based marketing, né? Então vai ser muito legal olhar em cima disso. Ao mesmo tempo, né, eu tenho uma meta, o resultado-chave ali de 20 leads aceitos por venda, né? Porém, eu vou utilizar dentro das minhas iniciativas várias estratégias e táticas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui CTR, né, no LinkedIn Ads. Então, aqui nesse exemplo, eu estou olhando para campanhas, por exemplo, que focam em awareness, né? Então, eu estou olhando muito a taxa de clique, né, o CTR, para poder entender se está funcionando minhas campanhas ou não, né? Da mesma forma, as conversões em Google Ads, porque as campanhas elas podem estar setadas para poder gerar leads dentro do Google Ads. E da mesma forma, né, a marcação de oportunidade na plataforma de automação, porque quando a gente envia um lead que a gente entende, né, que atingiu a pontuação para poder enviar para o comercial vai precisar analisar aquele lead e vai poder
ele vai ter que aprovar ou não, vai aceitar ou não aquele lead, e aí sim a gente vai começar a mensurar se a gente consegue atingir esses 20 leads aceitos por venda, né? Então, vejam como o documento ele é muito claro, ele é um esqueleto, né, de tudo que a gente precisa fazer, né, e como fica fácil, né, de conduzir um projeto, né, quando a gente tem isso alinhado junto com o time de marketing das empresas, né? Então, seguindo aqui ainda, a gente parte para as iniciativas que é onde entra o 5W2H, né? No 5W2H, lembra daquelas perguntas que eu falei que compõem o 5W2H? A gente vai começar a preencher, né, essas perguntas para todas as iniciativas que a gente criou, que a gente definiu, né? Então, por exemplo, eu venho aqui para a iniciativa do objetivo do resultado-chave 1, que é 150 novos leads no trimestre, né? Então, quem que é responsável, né, por por esse resultado? A agência, né? Onde que vai acontecer, né, essa ação? Então, aqui, nesse exemplo, eu coloquei LinkedIn Ads e Google Ads, né? Quando vai acontecer? Durante o Q3, durante o trimestre, né? Então, Q3, trimestre que a gente está aqui agora, nesse exemplo. Por quê? Né? Qual que é o motivo? Né? Para quem lê esse documento, entenda do porquê que a gente está fazendo essa ação, né? Porque a gente precisa trazer novos leads para poder qualificar dentro da plataforma de automação. Como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente começa a ter uma ideia, né? um panorama de como isso vai ser construído. Então, primeiro aqui eu coloquei LinkedIn Ads, né, com foco em awareness, né, na criação de anúncios, que olham ali a geração de curiosidade para conhecer a solução da empresa, e também Google Ads, para utilizar palavras-chave referenciadores do público. Enfim, no exemplo que eu coloquei aqui, eu estou especificando como a gente vai fazer essa etapa 1 para poder gerar 150 leads no trimestre. E quanto? Aqui eu coloquei um valor como exemplo, né, um investimento de R$5.000 mês para poder dividir entre os dois, né, nesse exemplo. Beleza, então quem for responsável, né, por fazer essa ação já sabe, né, o que vai já sabe o que vai acontecer, né, para poder conduzir. Então, numa reunião, inclusive de alinhamento, o CD-Corse ele precisa estar junto, né, com uma reunião junto com o cliente, para poder ser conduzido e, inclusive, olhar como é que estão as métricas, né, para falar assim, como é que a gente está nesse resultado-chave, como é que está a geração de leads, como é que está, né, aí tem uma parte que a gente vai falar de Dash ainda, né, que a gente vai falar de análise, né, numa live futura, né, então já é outro spoiler aí do que vai vir nessa série, de como a gente monta o Dash, né, como fica mais fácil quando a gente consegue ter um documento desse para poder fazer um Dash que seja muito específico, né, inclusive para que quando o time de marketing precise compartilhar isso com sei lá, um board, né, com a diretoria, né, fica muito mais fácil de analisar, porque isso já está alinhado entre as partes, né, todo mundo já está com o caminho definido e já está engajado para poder gerar esse crescimento, né. E aí segue, gente, a gente entra aqui com a iniciativa do KR2, né, nesse outro exemplo. Então, o que é, né, a iniciativa? 50% dos novos leads com mais 300 pontos no lead scoring, né? Então, o responsável é a agência. Quando? Né? Onde? Quer dizer, na plataforma de automação. Quando? Também no Q3. Vejam que dependendo do resultado-chave que é definido, você pode especificar que vai ser no mês X, né? Ou dentro de tantos dias, né? Então, assim, não é porque eu coloquei aqui Q3 que isso é padrão, tá? Então, você vai definir quando que vai acontecer, porque às vezes esses resultados-chave, eles também não acontecem paralelamente. Pode acontecer numa ordem, numa sequência, né, dentro do período, né? Então, por quê? Porque a gente precisa movimentar os novos leads dentro da jornada através de nutrição e engajamento, né? Então, entra aqui a questão de automação de novo. Então, como? Criando uma identificação no momento de compra do lead. Então, tem muito a ver com o critério de qualificação, tão importante, né, quando a gente vai fazer qualificação de leads, né? Então, fazendo até um parênteses aqui, né, nessa live falando sobre meta, tenham em mente, assim, quais são os principais critérios de qualificação para poder qualificar um lead. Às vezes é cargo, é empresa, né? Alguma informação específica sobre tamanho, enfim,
isso precisa estar muito ligado com vendas, porque às vezes acontece, né, da gente de se gerar vários leads, né, mas por não ter um critério muito bem definido entre marketing, vendas e agência, né, muitos leads eles acabam voltando, que a gente pode se entender que esse é um bom lead, mas acaba voltando porque o critério ele não está bem definido, né? Então, uma dica aqui, um parênteses aqui nessa live para poder dar essa dica para vocês, isso ajuda demais quando tem um critério muito bem definido de análise ali junto com o time de vendas. Então, aqui eu coloquei também LinkedIn Ads como exemplo, né, para poder fazer remarketing com esses leads, para poder incentivar a avançar na jornada e aumentar a pontuação de lead scoring. Então, com base, por exemplo, em criação de material baseado em jornada, né, a partir do momento que esse lead entrou, eu começo a fazer anúncio, né, de outros materiais que façam com que ele avance, né, com que ele avance nessa jornada e aumentando essa pontuação para poder aquecer, né, esse lead até o momento de enviar ele para o comercial. Então, coloquei um valor exemplo aqui também com relação ao investimento. E aí, no QR3, né, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente poder chegar na parte final da nossa live, né, falando sobre esses 20 leads aceitos por venda, né, que aí, no caso, o responsável é a equipe de marketing da empresa e comercial, né, porque isso vai ser feito dentro do CRM, dentro desse período do Q3, e aí o comercial precisa retornar essa informação se o lead foi aceito ou não. Às vezes isso é feito direto pelo CRM, né, quando esse lead se transforma em oportunidade dentro de um CRM, essa informação ela volta para a plataforma de automação, ou isso é feito através de planilha, ou isso é feito, enfim, de qualquer, não importa a maneira aqui no caso desse exemplo, né, mas é importante que a gente saiba, né, para poder medir e falar assim, olha, beleza, avançamos, estamos batendo nossas metas de lead aceito por venda. Nesse exemplo que a gente trouxe, né, para esse webinar, né, a gente tem dentro do nosso Dash um retorno, não é via CRM, mas um retorno do cliente com relação à aceitação, né, para que a gente possa marcar e ter ali essa meta mostrada, né, no Dash para a gente poder acompanhar o que a gente está fazendo. E o que é muito legal quando a gente tem esse retorno? Não é só ou quando o lead ele é aceito, mas também quando ele não é aceito, né? Ele é tão importante quanto, porque quando a informação ela vem do que não foi aceito também, ou e pode até ser um lead que foi aceito por vendas, abriu a oportunidade, mas a venda não foi fechada. É muito importante que essa informação retorne, né? Não necessariamente com informações confidenciais, mas motivo do porquê isso não deu certo. Isso é fundamental para que a equipe, tá, a agência consiga olhar esse motivo e fazer ajuste de rota também para poder entender melhor onde pode ser otimizado e o que pode ser feito também para poder o que pode ser feito também para poder quebrar a objeção antes de chegar em vendas. Né? Então, esse é um ponto super importante. Às vezes a gente acaba criando conteúdos e tem um pouco de receio de ficar batendo em objeção. Mas a gente precisa bater em objeção justamente para poder facilitar e encurtar esse tempo de vendas. Vou trazer um outro exemplo aqui de um outro projeto. Né? A gente teve aí na semana passada a notícia de um fechamento, né, de um dos nossos clientes, né, de uma venda que foi concluída, né, pela jornada que a gente fez, a maneira como a gente estruturou para poder construir o resultado, a gente teve uma redução muito grande, né, dentro do ciclo de venda. Pô, reduzir ciclo de venda é ótimo, né? Então, assim, qual que é o próximo passo nesse caso? É entender o que foi feito, né, como que foi a construção disso, qual foi a sequência, para que a gente possa replicar para próximos e continuar encurtando esse ciclo. Então, isso é muito legal, quando a gente tem essa informação de volta, contribui demais nos projetos. Tá? Então, gente, assim, o documento em si é isso. Né? A partir do momento que a gente constrói esse documento, né, com todas essas informações, a gente fecha esse documento, vai para uma reunião de revisão, uma revisão trimestral de sucesso. Antes, claro, a gente valida com o cliente se teve alguma mudança com relação ao objetivo, com relação ao que ele está projetando a longo prazo. Se não tiver,
nenhuma mudança, né, a gente ajusta, né, numa revisão trimestral de sucesso, a gente ajusta esse documento, leva para essa reunião, acompanha, né, faz junto com o cliente a apresentação disso e fala, estamos acordados, é isso que a gente precisa fazer, vamos juntos em cima desses pontos aqui, a partir do momento que a gente tem esse ok, né, do cliente, né, com relação ao documento, desse acordo com relação ao que a gente precisa atingir, beleza, esse documento que a gente vai levar, essas iniciativas que a gente vai trabalhar dentro do escopo que a gente tem contratado para poder atingir, né, os objetivos. Putz, não, o cliente viu que não é aquilo ali, são outros pontos, a gente vai conversar, vai ajustar, né, para até a gente ter o acordo, né, entre as partes, para poder estar todo mundo alinhado para poder construir esse resultado, e como eu mostrei para vocês dentro do ciclo, a gente ir crescendo dentro do projeto com esse cliente. Né? Então é isso, gente. Queria saber se vocês gostaram, né, desse material. A gente, infelizmente, não vai ter tempo, né, para poder responder perguntas, mas caso alguém tenha deixado perguntas aqui no chat, né, eu vou responder cada uma delas, né, pessoalmente para vocês, para poder tirar essas dúvidas. Né? E aí, claro, né, fazendo de novo o convite, vocês estão prontos para a próxima jornada? Então, como a equipe já passou aí o link, se puderem passar de novo, né, nos comentários, já confirme a presença na próxima live. Né? Essa live eu vou falar sobre automação de marketing, especificamente em RD Station, né? A ferramenta que a gente é parceiro, né? Como sou partner expert também, vai ser em cima. Então, eu vou falar não só sobre a ferramenta em si, mas vou falar sobre estratégia, como montar, né? Como estruturar a questão de lead scoring da melhor maneira, né? Para poder entender como utilizar melhor essa estratégia para poder construir resultados mais efetivos para a sua empresa. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá? Espero que todos estejam bem, que fiquem bem, tá? E claro, aguardo vocês na próxima live também, para a gente poder falar mais conteúdo, para poder continuar fazendo marketing de maneira efetiva para a empresa de tecnologia no B2B. Gente, muito obrigado e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.